Tell me how you wanna do whatever if you like it like that. I don't usually do this, but Pupilinhos! Tia professora, que loucura, professora, eu não acredito. Tudo bom com vocês? E a vida tá boa? E esse vestibular chegando aí, esse concurso que tá logo ali? E o Enem? Ai, Enem, seu lindo, vem desgraçar com a minha vida, não é verdade? Ah, gente, tá chegando, as provas vão chegando, cada dia é menos um dia, disse o poeta, não é verdade? Enfim, olha só, vou falar aqui rapidamente, não esqueça de entrar no nosso site www.redaçãoegramatica.com.br, lá nós temos plantão de dúvida e correção de redação para vocês, certo? Não esqueça também, já falo logo no começo do vídeo, porque tem gente que esquece de olhar. Olha lá, nossas redes sociais, facebook.com/redação e gramática, né? Não deixa de seguir o nosso Twitter, inscrever-se no canal e já dá um like boladão nesse vídeo aí, antes mesmo de assistir, que eu já tô falando pra vocês que é um vídeo muito bom e é muito importante. O assunto desse vídeo é extremamente importante, que é o quê? Figuras de linguagem. Figuras de linguagem, professora, mas diz pra mim por que é tão importante assim, professora? Sabe por quê, gente? Porque tem a ver com gramática, tem a ver com redação e tem a ver com literatura. Obviamente que o nosso foco aqui não é literatura, mas os professores de redação, os professores de literatura amam esse assunto, porque quem vai estudar literatura, seja qual for o período literário, estuda figuras de linguagem para ter uma boa compreensão e interpretação de muitos textos de vários autores ao longo da nossa literatura, tanto brasileira quanto portuguesa, certo? Então, é importante tanto para redação, para literatura, para gramática. Enem adora figuras de linguagem. Todo ano cai lá uma questãozinha de figuras de linguagem na prova do Enem. Então, são assuntos, sabe, corriqueiros, assim, vai cair figuras de linguagem, vai cair conectivos, que são as conjunções, vai cair sempre uns assuntinhos que a gente já meio manjado ali. Vestibulares adoram também esse tema, então cai tanto pergunta de gramática quanto pergunta relacionada à literatura de figuras de linguagem. Já deixo muito claro, é óbvio que nesse vídeo eu não falarei de todas as figuras de linguagem, porque tem muita gente, você não fala de tal figura, é óbvio que eu não vou falar de todas, existem centenas de figuras de linguagem, então senão eu ficaria aqui 9 horas falando de figuras de linguagem e eu não cessaria o assunto. O que eu fiz? Eu peguei as principais, algumas vocês já conhecem, outras não conhecem tanto, outras já esqueceram, vão relembrar, tudo bem? Peguei as principais, que sempre são essas que são pedidas nos vestibulares, no concurso, no Enem, certo? E vamos explicá-las aqui para vocês de uma forma muito simples, que você bata o olho, lembre e entenda. Tranquilo? Para começar, nós vamos começar ali falando das figuras de construção. Eu tô com a dicção meio torta hoje. Construção ou sintaxe. A primeira que nós temos é elipse. Todo mundo lembra o que é elipse? Claro, professora, tem elipse na matemática. Um tapa na tua cara não tem nada a ver, tudo bem? Elipse, na língua portuguesa, é a omissão de um termo facilmente subentendido, sacou? Não, né? Por quê? Olha lá, vamos pro exemplo. Eu viro pra você e falo assim, nossa, o mundo tá mal. Eu falo assim, ó, quanta maldade na Terra. Você olha pra mim e fala, é verdade, entendi, quanta maldade na Terra. Observa, eu fiz a omissão de um verbo nesta oração. O correto, né, a frase completa seria, quanta maldade há na terra. Mas mesmo com a omissão desse verbo, tudo bem? Mesmo com a omissão desse verbo, você entendeu o que eu quis dizer. Então eu não precisava dele. Você poderia colocar, mas quando eu omiti, não interrompeu o sentido da oração. Então, elipse é a omissão de um termo que é facilmente subentendido, tudo bem? Quanta maldade na terra, quanta maldade há na terra. Não prejudicou o meu entendimento da oração. Visto isso, nós temos o zeugma. Zeugma este que é um tipo de elipse, ele vem da elipse, tudo bem? Como assim, professor, um tipo de elipse? O zeugma, gente, também é a omissão de um termo facilmente subentendido. Só que qual, então, é a diferença entre zeugma e elipse? Zeugma é a omissão de um termo que eu acabei de dizer. Como assim? Então, para não me tornar repetitivo, prolixo, o que eu faço? Eu omito aquilo que eu acabei de dizer. Olha o exemplo para a gente entender. Todos compareceram às solenidades de formatura, somente Márcia e Patrícia que não. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu. Somente Márcia e Patrícia que não compareceram às solenidades de formatura. Ou seja, eu omiti toda essa expressão para não me tornar repetitivo e não está incorreto, tudo bem? Se você usar isso na sua redação, não está errado, certo?
Usou isso na gramática também não está errado, e na literatura isso é muito comum que aconteça. Inclusive na linguagem oral, é muito tranquilo. Outra figura de linguagem que nós temos é o pleonasmo. Aqui tá todo mundo acostumado, né, gente? Pleonasmo. Subir pra cima, descer pra baixo, entra pra dentro. Você lembra sua mãe com aquele bob no cabelo quando você tava brincando na rua? Que vergonha. Mãe é engraçada, né, gente? Mãe é comédia. Minha mãe é doida. Ela saia assim na rua com o bob e falava: menina, entra pra dentro! Entra pra dentro, sai pra fora, subir pra cima. Hemorragia de sangue. Decapitou a cabeça, goteira de teto. Gente, goteira é no teto, na parede escorre, no chão é poça, pelo amor de Deus. Tem uma que os jornalistas até estão mudando um pouquinho esse hábito, se vocês repararem, né? Aconteceu um acidente na Marginal, o helicóptero levou as vítimas, ninguém corre risco de vida. Correr risco de vida é pleonasmo, porque ninguém corre risco de vida, você corre risco é de morte. Porque vida você já tem, a não ser que você seja o gato, aí eu tenho medo de você, tudo bem? Então, presta atenção, pleonasmo, você pode usar lá no seu blog, porque é seu, não tem problema nenhum, às vezes para criar um efeito de sentido, um efeito cômico, não tem problema nenhum. Usou na redação, nota 0 ali, tá? Já é descontado, não pode de jeito nenhum usar isso na redação. Lá na literatura, a liberdade poética, tem muito autor que usa para criar efeito de sentido. Não é que ele não sabe que aquilo é um pleonasmo, né? Ele cria ali ele usa para criar um efeito de sentido engraçadinho para o texto e tudo mais. Certo? Redação, nunca, gente, não pode usar pleonasmo. Tranquilo? Ficamos claros? Então tá ótimo. Olha lá, outra figura. Assíndeto. Assíndeto. Gente, o A, quando você coloca o prefixo A na frente de uma palavra, ele vem como uma negação, tudo bem? Fala assim, eu tenho uma professora normal. Se ela não é normal, ela é o quê? Ela é anormal. Deu para entender? Eu tenho algo que é fixo. Se este algo não é fixo, ele é afixo, ele é não fixo. Eu tenho síndeto. Síndeto é conjunção, ou seja, conectivos, conectores. São aquelas palavrinhas que unem frases e orações, tudo bem? Eu tenho síndeto. Agora eu tenho o assíndeto, ou seja, eu não tenho síndeto, eu não tenho a conjunção. Então, quando que eu vou ter um assíndeto? Quando eu escrevo uma expressão, quando eu escrevo um período e eu faço a omissão ali daquelas conjunções. Então, olha ali o exemplo que a gente pegou. A chuva caía, a noite aproximava-se. O que eu fiz ali? Eu fiz a omissão do E. O E é uma conjunção, tudo bem? Fiz a omissão do E, que é conjunção, eu vou falar que ali ocorre uma figura de linguagem chamada de assíndeto. Já fazendo ali uma oposição ao assíndeto, nós temos o quê? O polissíndeto. Poli significa o quê? Muitos, vários, tudo bem? O assíndeto eu não tenho a conjunção. O polissíndeto é o quê? Justamente ao contrário, eu tenho muitas conjunções, né? Vamos pegar ali o exemplo. A garota chorava, e esperneava, e chamava pela mãe, e ninguém ajudava. Observem quantos es eu coloquei ali naquela oração, gente. Aí você vai me questionar, professora, mas não é errado fazer isso em uma redação? Sim, é errado, tem que evitar esse tipo de coisa. Isso aqui é muito usado em literatura para criar efeito de sentido, né? A conjunção e é uma conjunção aditiva que dá a ideia de adição, né? Adição de informações, de eventos, de fatos que aconteceram ali. Isso é usado em literatura. Não faça isso na sua redação, tudo bem? Então, observe, como eu coloquei várias conjunções na sequência, eu falo que ali ocorreu o polissíndeto, ou seja, muitas conjunções, várias conjunções. Ficou claro que não pode usar isso na redação? Então, tá bom. Olha lá. Visto isso, nós temos o anacoluto. Anacoluto. O que é anacoluto, professora? Gente, anacoluto é a quebra sintática. Isso daqui jamais deve ser usado na sua redação. Ah, então por que eu tenho que saber? Porque você tem ainda a literatura e você tem ainda lá a gramática para responder questões na sua prova, tudo bem? Não pode usar anacoluto na sua redação. Anacoluto é a quebra sintática. É uma quebra na expectativa do meu leitor. Então parece que eu vou falar uma coisa e de repente eu introduzo uma nova ideia. Olha lá o exemplo que eu coloquei. A maioria dos amigos de hoje, não se pode mais confiar neles. Observe, a maioria dos amigos de hoje, pausa. Parece que eu crio expectativa que eu vou dizer alguma coisa e eu introduzo uma outra oração que é meio que inesperada. Não fica completamente sem sentido porque os assuntos são ligados. Observe, a maioria dos amigos de hoje não se pode mais confiar neles. Neles quem?
Na maioria dos amigos de hoje. O que não seria anacoluto? A maioria dos amigos de hoje, vírgula, churros são gostosos. O que tem a ver churros são gostosos com a maioria dos amigos de hoje? Não tem nada a ver. Isso não é anacoluto, isso é loucura da sua cabeça. Deu para entender? Então, anacoluto é uma quebra ali na sintática, uma quebra ali na expectativa do leitor, tudo bem? Mas os assuntos ali estão conectados, tudo bem? Isso é anacoluto. Fácil, muito fácil ou fácil até demais? Muito fácil, né, gente? Visto isso, nós temos o quem? A anáfora. Anáfora. Anáfora é a repetição de uma mesma expressão, materializando-se no início das orações, versos, estrofes e por aí vai, né? Coloquei ali o exemplo. Vamos olhar o exemplo para que eu possa explicar. Nada me encanta, nada me seduz, nada me faz sair deste pesadelo. Tudo bem? Aí você fala assim, nada me encanta, nada me seduz, nada me faz... Isso é muito comum em música, né, gente? Só que qual que é a ideia da anáfora? É que parece que eu estou materializando esta palavra nada. Então, assim, nada me encanta. É tipo assim, Rafael me encanta. Nada me seduz. Rafael me seduz. Rafael me faz mudar de opinião. Deu para entender? É como se eu materializasse ali a palavra nada com esta repetição constante. Tem uma música que fala, por você, eu dançaria tango no teto, por você... por você. Essa repetição constante do por você no começo das orações é considerado uma anáfora, tudo bem? Muito fácil isso daqui, eu acho que não gera grandes dúvidas, certo? Vamos agora falar um pouquinho, olha lá, mudou. Figuras fônicas. Fônicas, som, fono, tudo bem? Figuras fônicas. Então, muito cuidado isso daqui. Tem algumas que a gente tem que tomar muito cuidado em redação, que às vezes a gente acaba dando uma escorregada ali, e isso é descontado nota, certo? Olha lá. Rima e homeoteleuto. Claro, professora, homeoteleuto. Quem nunca, não é mesmo? Gente, rima, acho que está todo mundo acostumado. Rima é quando eu tenho versos, eu tenho, por exemplo, uma poesia, e ali as palavras no final de cada verso, elas rimam, vamos falar assim, né? Elas têm terminações parecidas e uma combina com a outra. O homeoteleuto, ele é muito parecido com a rima. Então, qual é a diferença? É que rima eu falo quando ocorre em poesias. E homeoteleuto, eu falo que ocorre na prosa. Então, é assim, se for uma poesia, se for um texto em versos, ali as palavras estão combinando, amor rimando com dor, que rima com flor, no final de cada verso, isso daí é uma rima. Agora, se for uma prosa, ou seja, um texto corrido, por exemplo, a sua redação, e tiver palavras ali fazendo essa combinação para rimar, aí você não pode chamar de rimar, você vai falar que homeoteleuto naquele texto, ocorreu o homeoteleuto. A diferença é, rima é para poesia, para versos, e homeoteleuto, muita gente não sabe disso, hein, gente? Homeoteleuto é para texto em prosa, tudo bem? Você pode usar isso no seu blog, no seu Facebook, para fazer um texto bonitinho lá, que não seja em versos e rimar as palavras, né? Então, se não é verso, é homeoteulizar as palavras, certo? Mas não pode fazer isso de maneira nenhuma na sua redação, porque é tido como eco, assim como outras figuras de linguagem também são tidas como eco, certo? Olha lá, seguindo isso daí, nós temos a aliteração. Vamos pegar ali o exemplo. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias de violões, vozes veladas. Olha, as vozes veladas, veludosas vozes. O que é, né, a aliteração? A aliteração é a repetição constante de consoantes, né? Muitos autores usam isso para criar um efeito de sentido, né? Se você pegar lá alguns sermões de Padre Antônio Vieira, ele usa a literação, ele usa a sonância para causar um efeito de sentido ao longo do poema, né? Então, na sua redação, fez isso daqui, desconta a nota na hora. Seja no concurso, seja no vestibular, seja no Enem, não pode fazer de jeito nenhum, porque é tido como eco, parece que a pessoa não percebeu que está repetindo ali aquelas terminações, tudo bem? Não pode fazer isso. A aliteração é repetição constante de consoantes, né, para criar efeito de sentido, então os poetas usam bastante, você pode usar também aí nos seus textos, nos seus blogs, na sua rede social, mas falou de redação, não pode utilizar. Em contraponto ali com a aliteração, nós temos a assonância, tudo bem? Olha lá, são prantos negros de fumas, caladas, mudas, soturnas, tíbios flautins finíssimos gritavam. Então, nós temos aqui esses dois exemplos. Vamos pegar aqui. Tíbios flautins finíssimos gritavam.
tíbios, flautins, finíssimos, gritavam. Observem quantos is nós temos aí, tudo bem? Então, nós temos a assonância como a repetição constante de vogais. E a mesma regra vale para a assonância, a mesma da aliteração. Não posso fazer isso na minha redação. Se eu não posso repetir consoantes, eu também não posso ficar repetindo vogais, porque isso gera um efeito de sentido ali ao longo da minha redação, tudo bem? Vai soar mal, seu corretor vai ler aquilo ali e vai falar, não, mas pera lá, tá fazendo o quê? Com tanto I, com tanto A, com tanto R, com tanto S, um do lado do outro. Não pode fazer isso, tranquilo? Visto isso, nós temos aquele que nós amamos, que nós sabemos desde pequenininho, eu creio que essa a maioria sabe, que é a onomatopeia. Onomatopeia é aquela que a tia na escola ensinava pra gente, que a gente era bem retardadinho, né? A professora ficava assim, vamos lá, gente, o gatinho faz miau, né? Miou? Não? Tá. E o cachorrinho? Au, au, né? E a galinha? Cocoricó. E a vaquinha? Mu, isso. E o relógio? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ou seja, quando você pega o som de um objeto, o som de um animal e o reproduz graficamente, ou seja, você escreve aquilo que você ouviu, isso é onomatopeia. Então, por exemplo, o gato não faz miau, sei lá, as pessoas escutaram miau e ficou como uma regra. Eu não escuto o gato falando miau. E eu acho, inclusive, que as professoras são muito sem criatividade, elas deviam colocar mais animais diferentes. Você nunca vai ver a professora falando, por exemplo, gente, qual é o som que o pombo faz? Eu gosto de pombos. Brrr, né? É mais difícil, né? Brrr, como que faz pombo? Brrr. E a raposa? What the fuck, say? Tá, parei. A raposa todo mundo sabe. Ok, então tá bom. Visto isso, onomatopeia, só pra gente fechar a ideia, é a reprodução gráfica de um som. Cai bastante nos vestibulares a palavrinha, cai bastante no Enem, então tem que saber, certo? É bem comum cair lá a palavra onomatopeia para vocês. Mudando agora já para as figuras de palavras ou tropos. Tropos, alguns falam tropos, outros falam tropos, mas são figuras de palavras, é a mesma coisa, tudo bem? Primeira lá que nós conhecemos é a metáfora. Vamos pegar aqui o exemplo para explicar. Murcharam-lhe os entusiasmos da mocidade. Murcharam-lhe os entusiasmos da mocidade. Gente, entusiasmo, né? Não dá para murchar. Sei lá, você murcha uma flor. Eu estou metaforizando que acabaram com o entusiasmo da mocidade, diminuíram o entusiasmo da mocidade daquela pessoa, mas murchar não é um verbo adequado que seria para essa situação, tudo bem? Eu estou usando ele, olha que bonito que todo mundo fala, metaforicamente. Usando da metáfora, para criar um efeito de sentido, tudo bem? É difícil explicar a metáfora. Metáfora é quando eu uso palavras para criar um efeito de sentido. Não que esteja errado, ele consegue estabelecer a comunicação, eu consigo entender o que você quis me dizer, mas talvez outro verbo teria passado a informação de forma literal. Então, a metáfora, ela trabalha um nível da linguagem que nós chamamos de linguagem no nível conotativo. O que é conotativo? Sentido figurado, tudo bem? Quando você faz uma redação do Enem, você não pode usar metáfora. Você tem que escrever as palavras no sentido denotativo. Tenta associar da seguinte maneira, olha lá, de dicionário. As palavras são aquilo que elas representam no dicionário. Aí tem muito aluno que fala assim, mas professora, eu não posso usar a metáfora na minha redação para criar um efeito de sentido. Isso não vai mostrar criatividade para o meu corretor? Opa! Não. Por quê? Por que, professora? Porque, gente, às vezes o que faz sentido para você pode não fazer sentido para o outro. Eu não arriscaria a minha nota da redação, que eu estudei tanto para chegar até aquela prova, para criar um efeito de sentido. Então, é melhor você usar as palavras no sentido denotativo, que é o sentido do dicionário, falar de forma clara e objetiva a mensagem que você quer transmitir. Não utilize metáfora na sua redação. Não há abertura para isso, tudo bem? Então, utilize a gramática na norma culta, seguindo as regras, os verbos são aquilo que eles representam. Por favor, não faça isso. Seguindo da metáfora, nós temos a metonímia. Metonímia consiste na substituição de um nome por outro, né? Mas entre eles existe uma relação de proximidade de equivalência. Olha o exemplo que eu coloquei lá. O estádio aplaudiu o jogador.
fiquei meio assim, fiquei meio cabreira, meio bolada. O estádio aplaudiu? Não, eu substituí a palavra estádio, eu substituí a palavra torcedores por estádio, mas você conseguiu entender o efeito de sentido, tudo bem? Não faça isso na sua redação. Lembra lá, não posso usar o sentido, tudo bem? Então, mas observem a palavra. Se eu falo para vocês, campo, bola, futebol, rei do futebol, Copa do Mundo, torcedor, estádio, bandeira, enfim, todas essas palavras fazem parte de um mesmo campo semântico. O que é isso, professora, campo semântico? Elas fazem parte de um mesmo grupo ali de sentido, de significado. Quando eu falo todas essas palavras para você, eu remeto ao grupo do campo futebolístico, tudo bem? Então, quando eu falo torcedor e estádio, eles têm o mesmo sentido ali dentro do campo semântico. Eu consigo fazer uma metáfora, uma situação ali com eles, no qual a associação faça sentido, tudo bem? E eles pertencem ao mesmo grupo. E aqui também ocorre uma figura de linguagem que a gente chama de personificação, porque quando eu falo que o estádio aplaudiu, estádio não aplaude, tudo bem? É uma outra figura de linguagem, personificação, é transformar aquilo num ser, é a mesma ideia de transformar em uma pessoa, tranquilo? Então, não coloque, não use na sua redação, mas pode usar aí na internet à vontade, você tem toda a liberdade poética, mas na redação não pode fazer isso. Autores adoram esse tipo de figura de linguagem, tudo bem? Eu coloco lá outro exemplo para você. O jardim observava as crianças brincando. Fico, né, com medo, fiquei receosa de pisar naquele jardim. Jardim observar, eu personifiquei o jardim, né? Uma pessoa observa, mas um jardim não. Dá um medinho? Dá, mas deu para entender a questão da figura de linguagem, personificação, tudo bem? Então, fica aqui esta ideia. Depois da metonímia, a gente tem ali, né, figuras de pensamento. Oh, que bonito, né? Figuras de pensamento. Antítese. Antítese. Né? Antítese. Vamos entender. Ideias opostas. Coloco ali o exemplo para você. Buscas a vida, eu a morte. Buscas a vida, eu a morte. Tudo bem? Observa, eu tenho um sujeito que busca a vida e o outro que busca a oposição. Antítese. Oposição de ideias, tudo bem? Antítese, oposição de ideias. Acho que a antítese é muito fácil, a maioria da pessoa costuma lembrar, certo? Temos também a hipérbole. Hipérbole, quem que é hiperbólicas? Mães são hiperbólicas, namoradas são hiperbólicas, namorados dramáticos são hiperbólicos por natureza, né? O que é hipérbole? É o exagero da informação, né? A mãe vira, dá uma bronca em você. Você é um bom filho, a gente sabe que você é um bom filho, mas de repente você deixou um copo cair e quebrar. Aí a sua mãe, tá quebrando todos os copos da casa! Que exagero, você quebrou um copo, você não quebrou todos, né? Vai me deixar pobre, na falência, de tanto comprar copo. Aí, sei lá, o namorado termina com a namorada e a menina fala pra ele assim, eu chorei um rio por você. Chorou um rio, não enche um copo americano, mas chorei um rio por você. Chorou nada, sua cretina safada. Deu para entender? A hipérbole é o exagero da informação. Morri de rir. Os alunos colocam, eu adoro, eles colocam aí, professora, morri de rir com a sua aula. Não morreu, eu não quero a sua morte, eu quero você vivo estudando, tudo bem? Morri de rir é uma forma, é um exagero para falar que riu muito, tudo bem? Hipérbole, cai constantemente essa palavrinha aí nos vestibulares para vocês. Fora a hipérbole, nós temos o quê? O eufemismo. Eufemismo. O que é o eufemismo? Eu pego uma palavra, uma expressão que é forte, que é desagradável, que é de impacto, tudo bem? E substituo para amenizar, né, a ideia, esse eufemismo. Então, eu falo assim, ó. Os políticos esqueceram de devolver o dinheiro aos cofres públicos. Os políticos esqueceram de devolver o dinheiro aos cofres públicos. É um eufemismo. Por quê? Porque eles não esqueceram. Na verdade, eu estou amenizando uma informação mais forte para não usar o verbo roubar. Tudo bem? Eles esquecem. Não é que, pelo amor de Deus, né? Vai ter copo assim. Então, a pessoa fala assim, não sabe o que é? É que fulano de tal partiu desta para uma melhor. Ao invés de falar, não, a pessoa morreu, a pessoa faleceu, ele partiu desta para uma melhor.
Isso também é eufemismo. Deu para entender, gente? Muito fácil, muito tranquilo. Nessas aqui eu estou andando um pouquinho mais rápido, porque não tem tanto que detalhar, né? E, claro, não posso usar nenhuma delas na minha redação, porque eu tenho que usar sempre no sentido denotativo. E a gente percebe que aqui não usa sentido denotativo, é tudo sentido figurado, sentido conotativo. Aqui, nós temos também a ironia. Ironia é quando você fala uma coisa querendo dizer ao contrário. Você diz uma coisa querendo dizer ao contrário. Então, eu olho, né? Sabe aquela sua amiga? Ah, amigas são desgraçadas, né? Você olha a amiga, ela compra um vestido, sabe aquele vestido bufante, colorido? A menina tá parecendo uma árvore de Natal, em pleno abril. Aí você olha pra menina, ela fala assim, aí amiga, ela gira pra você, gostou do vestido? Aí você olha pra colega e você fala assim, nossa, tá linda, amiga, tá linda, linda. Você está usando da ironia. Você usa a palavra linda para falar o antônimo, que tá feia. Isso é ironia, tudo bem? Não pode usar na redação, nem preciso falar que isso daqui não cabe na redação. Tranquilo? Já estamos quase finalizando. Prosopopeia ou personificação, já acabei falando para você, vamos jogar o mesmo exemplo. O Jardim observava as crianças brincando, Jardim não observa, dá um medinho, deu para entender? Então não pode, eu personifiquei a palavra ali, Jardim. Gradação ou clímax, gradação. Pega lá a novela que você assiste, toda novela ela tem uma gradação e chega no clímax. Clímax. É o ápice da história, né? Toda novela lá das 8, né? Ela acaba no clímax, que é o ápice. O que ela faz? Ela para ali para te prender para no outro dia você assistir a novela para saber qual é o desfecho daquele clímax. Aí dá para acontecer também, então, gradação no texto, professora? Dá, olha lá. Eu pego ali um coração chagado de desejos, latejando, batendo, pulsando. E por aí vai, latejando, batendo, pulsando, morrendo por você. Deu para entender? Então, eu faço uma gradação até um clímax que é morrendo e o por você é o meu desfecho, que é por quem que eu estava morrendo. Deu para entender? Muito fácil, muito tranquilo. É uma figura de linguagem que vira e mexe, cai aí também nas provas para vocês, certo? E para fechar, nós temos o apóstrofe. Apóstrofe, que é quando você faz a interpelação enfática de alguém. Nossa, a professora mandou interpelação enfática. Olha que bonito. O que é? Quando você invoca um ser no seu texto. Vamos pegar aqui, olha lá, o exemplo de navio negreiro, certo? Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é vergonha ou se é mentira, tanto horror perante os céus. Senhor Deus, ele está evocando aquela entidade, ele está personificando aquela entidade. Então, toda vez que eu invoco alguém, eu evoco aquele ser no meu texto, isso também é chamado de apóstrofe dentro claro, dentro ali do ramo das figuras de linguagem. Faço muito fácil ou faço até demais? É facinho, né, gente? Muito facinho. Coloquei aqui para vocês as principais figuras de linguagem. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, certo? Se faltou alguma que você acha e julga importante, não tem problema, coloca aí no comentário para os seus colegas. Eu já havia dito, não tem como falar de todas. Eu selecionei as principais que sempre são pedidas nos vestibulares, no Enem, nos concursos da vida e por aí vai. Certo? Não deixa de entrar lá no nosso site, www.redaçãoegramatica.com.br. Tá aqui na descrição. Siga as nossas redes sociais que estão aparecendo aqui em todos os lugares. O link também está na descrição. Curta o vídeo, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Leva conhecimento aí pra galera toda, que conhecimento nunca é demais. É nóis! Beijo carinhoso pra vocês, até a próxima e tchau!